Pelo que você é grato. Quero compartilhar com você um texto, então, para pensarmos sobre essa questão, que é um texto do Salmo 116. Então, vamos abrir nossas Bíblias aí neste Salmo 116. Salmo 116. A Bíblia diz assim: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. E o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorna ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e livraste meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito, e em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Mas como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei para com o Senhor os meus votos na sua presença, na presença de todo o povo, digo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. O Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. E cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. A gratidão é uma forma de olhar a vida. Às vezes, como um sentimento, ela surge em resposta a uma bondade, a um gesto que alguém teve e que nos favoreceu. E aí a gente, reconhecendo isso, tocado por esse gesto, por essa ação bondosa de alguém para com a gente sente gratidão, ou pelo menos deveríamos sentir. Mas como a noite não é sobre os ingratos e sobre os gratos, e aqui só tem gente grata, amém? Então, a gente prossegue pensando sobre isso. É este sentimento que brota assim, quase que uma reação natural, quando você se percebe abençoado, ajudado, socorrido, assistido de uma necessidade. Mas você e eu sabemos que nem sempre a vida nos favorece. Nem sempre a gente tem alguém do nosso lado sensível às nossas necessidades. Nem sempre a gente tem o socorro na hora que a gente quer ou do jeito que a gente quer. E há momentos em que nós temos que atravessar um tempo difícil, um tempo de frustração, um tempo de perdas, um tempo de aflição, a gente não vê muita perspectiva favorável à nossa frente, e em momentos assim, o sentimento que brota naturalmente não é gratidão pela vida. É de aflição, é de ansiedade, é de tristeza, porque sentimento é assim, é uma coisa que, como se tivesse vida própria, em função dos estímulos externos, nossa alma reage, não é, com esses sentimentos, hora de alegria, de louvor, de festa, porque a gente se sente abençoado numa circunstância, mas ora com ansiedade, com inquietação, com agito, com tristeza, com peso, às vezes de uma angústia profunda, um nó na garganta, de uma lágrima que está contida ali, de um choro que a gente está reprimindo, porque alguma coisa dentro da gente não vai bem, uma circunstância nos pressiona o nosso futuro, os nossos planos, e aí os sentimentos são esses, né, de angústia e tristeza. Mas a Bíblia fala da gratidão não como um sentimento,
embora também contemple este conceito de gratidão como um sentimento de sentir-se grato, de ser agradecido por alguma coisa que você recebeu de boa na sua vida. A Bíblia nos convida a ter um olhar de gratidão para com a vida como um todo. A palavra do Senhor, na sua revelação como um todo, nos chama a ter uma atitude de gratidão diante da vida, qualquer que seja a circunstância. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que se você tem dúvida de alguma coisa sobre a vontade de Deus, pelo menos de uma coisa você pode ter certeza. Ele deseja que você seja grato. Que você desenvolva e aprenda a olhar a vida, desenvolva um olhar e aprenda a olhar a vida com gratidão. Ele escreve aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, e diz assim: sejam agradecidos, deem graças, qualquer que seja a circunstância, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É Paulo quem diz. Ele diz: esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim e para você. Qual vontade? Deem graças. Em que momento? Em todas e quaisquer que forem as circunstâncias, qualquer que for o seu momento. Então, certamente, o apóstolo Paulo não está pensando em um sentimento, porque não dá, honestamente, para se sentir grato o tempo todo. Porque nem sempre a gente sente estímulos de bondade, de favorecimento, nem sempre nos sentimos confortáveis, assistidos, socorridos. E se a gente não se sente confortável, assistido e socorrido, como sentir-se grato? Então, certamente o apóstolo Paulo não está pensando em um sentimento, mas está pensando em uma atitude, em uma escolha, em uma intenção. Em outras palavras, a gente precisa fazer uma distinção muito importante aqui entre sentir-se grato e ser grato. Eu vou repetir, a gente precisa entender que há diferença, sim, entre sentir-se grato e ser grato. Nem sempre nos sentiremos agradecidos por algo, mas a Bíblia nos convida, na perspectiva da fé, a ser grato e a cultivar uma atitude de louvor, de adoração, de gratidão, de honra a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa na vida de todos nós, e não apenas por aquilo que Ele fez, faz, e eu creio em nome de Jesus, fará em 2023. Amém? Eu olho para esse texto e percebo que o salmista tem sim um sentimento de gratidão, porque ele reconhece que ele estava em um momento muito complicado da vida dele, difícil, e se você percebeu a leitura que nós fizemos, ele descreve um sentimento de que a sua vida está ameaçada, a sua integridade está ameaçada. Ele não diz exatamente do que se trata, mas está claro que ele viu a morte perto de si. Ele está atravessando uma espécie de vale da sombra da morte. E ele clama a Deus por misericórdia. Ele pede a Deus, estende a minha vida um pouco mais. Por isso ele diz, mais adiante, o Senhor vê com pesar, pesa ao coração do Senhor esse clamor. Algumas versões diz que o Senhor vê de alguma forma com prazer, né, a partida dos seus santos, e há aqui uma questão de interpretação. Na verdade, Deus tem prazer em mim e em você. E certamente, quando eu e você entramos na eternidade, né, passamos pela experiência da morte e entramos à eternidade na presença de Deus, eu creio que Deus nos recebe com um sorriso largo no rosto, um braço grande aberto para nos abraçar, nos acolher, nos consolar e responder todas as perguntas que a gente não conseguiu entender, né, ao longo da nossa vida, de tantas coisas que nos aconteceram. Eu creio nisso. Jesus disse isso, lá contando a parábola dos talentos, né? Bom está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. A palavra de Deus afirma várias vezes que o que Deus preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano de ninguém. Nenhum
cineasta criativo, nenhum autor de ficção, por mais criativo que seja, é capaz de escrever a glória da eternidade, gente, segundo a palavra do Senhor. Mas a gente percebe pelo contexto que aqui não é dessa perspectiva da eternidade que ele está falando. Mas ele reconhece que Deus o livrou, porque Deus teve um senso de compaixão, de pesar pela angústia que ele estava vivendo. E aí ele se sente agradecido a Deus, tomado deste sentimento de gratidão. E é um imenso sentimento de gratidão. É tão grande que ele não sabe o que fazer pelo outro. Quantos de vocês já experimentaram isso, às vezes, na relação com alguém, numa escala talvez menor? Você foi beneficiado, ajudado, assistido, favorecido, socorrido, alguém te apoiou numa necessidade pessoal, num momento que você precisava, e, de repente, uma pessoa, quem sabe até que você nem esperava que ela fosse perceber e ser sensível a você, e ela estava ali do seu lado, e ela foi uma mão gentil para te ajudar, e aí esse sentimento veio no seu coração, como é que eu agradeço? Como é que eu recompenso? Como é que eu pago isso que ela fez por mim, que ele fez por mim? E, às vezes, o sentimento é assim, não tem o que fazer. Não há nada que eu faça que possa pagar isso. De algum modo, o salmista tem essa consciência na relação dele com Deus. E essa consciência foi despertada pela experiência que ele teve. Um tempo difícil, angústias de morte, um clamor, o livramento, a restauração e essa percepção de que superou-se o problema, superou-se a ameaça, superou-se a enfermidade, superou-se o risco da morte, e agora ele olha de novo para o amanhã com expectativa de viver ainda, não sabe quanto tempo, mas muito tempo. E ao reconhecer que Deus o favoreceu e atendeu o seu clamor, ele diz, como é que eu agradeço a Deus? Como é que eu honro a Deus? Como é que eu demonstro para Deus a minha gratidão? No caso do salmista, está claro, é um sentimento que extrapolou ali a sua capacidade de pensar em como pagar isto. Mas e quando essa resposta não vem? E quando a gente vai terminando o ano, e às vezes a gente olha para trás, e o balanço que a gente faz não pende muito para despertar esses sentimentos. Quando, de repente, você olha e percebe que houve orações que não foram respondidas, questões que ainda não foram solucionadas, que estão aí como um espinho, né, gerando desconforto na sua alma, perturbando, né, o seu sono, como um sapato apertado, num pé cheio de calos, e você está ali, é o que você tem para usar, e você vai caminhando. Em momentos assim não se brota sentimentos dessa natureza. Mas, segundo o apóstolo Paulo, ainda assim, a gente pode e deve ter uma atitude de gratidão, louvor e honra a Deus. Porque não é sentimento, mas é reconhecimento. Não é ser grato porque se sente motivado a ser grato. É ser grato porque se reconhece quem Deus é, o que Ele representa para nós e o quão Ele é digno do nosso louvor e da adoração. Não por uma data, por um dia específico, de alguma experiência que eu vivi em 2022, mas por tudo o que Ele representa em todos os outros anos da nossa vida e por tudo que Ele deve continuar a representar em todos os próximos anos que virão da nossa vida. Em outras palavras, eu acho que aquela canção, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, descreve bem esse sentimento de ser grato e de adorar e louvar o Senhor. Olhando para esse texto, o salmista responde como que dando para nós um testemunho pessoal, e eu quero usar o testemunho pessoal dele para sugerir pelo menos duas coisas para você pensar nesta virada de ano e chegada de novo ano. Ele diz que diante deste sentimento de gratidão, que Deus atendeu, socorreu, assistiu, respondeu sua oração, ele ganhou a possibilidade de uma nova vida, um novo fôlego, sua vida foi se estendida. Ele, então, diz que vai fazer duas coisas, basicamente. Ele diz, a pergunta que ele faz no verso 12, como retribuir ao Senhor a sua bondade para comigo? Duas coisas, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Essa é a primeira coisa que ele se propõe a fazer. Verso 13. Verso 14, cumprirei para com o Senhor os meus votos
na presença de todo o seu povo. Duas coisas. Do que ele está falando aqui? Esse cálice da salvação provavelmente é uma referência ao rito do templo ou mesmo um rito privado. Havia, tanto na experiência do sacerdote, o rito de celebração, de erguer-se o cálice em memória do que Deus fez, como, por exemplo, o êxodo, o livramento de Israel. Como havia também, isso é feito na Páscoa, como havia também essa experiência familiar em que o chefe da casa, o homem, junto com a sua família, de alguma forma se reunia e ali numa celebração como de Páscoa, numa celebração íntima, celebrava num cálice um vinho, né, e festejava em ação de graças a Deus. Esta é, de alguma forma, a cultura, pano de fundo da celebração da ceia. Nem sempre a gente percebe isso, parece que Jesus inventou do nada. Um dia chegou lá, arrumou um cálice, teve o vinho, né, e pão, mas Jesus está, de alguma forma, ressignificando alguns ritos que eram observados na história de Israel. Aqui, o que ele está dizendo, em outras palavras, é: eu vou erguer este cálice da salvação, e a gente sempre pensa na salvação eterna, mas aqui ele está falando do livramento que Deus deu a ele. Ele estava condenado à morte, reconheceu que estava à beira da morte, mas Deus atendeu o seu clamor e lhe restaurou a vida. E ele é agradecido por isso. Ele diz: eu vou celebrar isso, eu vou festejar isso, eu vou, como se dissesse na nossa linguagem, talvez mais próxima ao nosso costume, eu vou dar um brinde a isso. Eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou honrar o Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Qual a segunda coisa que ele diz que vai fazer? Ele diz: olha, tem mais. Na hora do aperto eu fiz uns votos. Eu fiz uns votos na hora do aperto. Você já fez voto a Deus na hora do aperto? Diz: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, mais dessa vez, né, eu prometo que eu vou me comportar. Ele diz: os votos que eu fiz no privado, os votos que eu fiz no particular, os votos que eu coloquei no meu coração, eu vou cumpri-lo diante de todo o povo, diante de todas as pessoas saberão do meu voto, saberão do meu compromisso com Deus, saberão da minha decisão firme de ofertar, ou de doar, ou de celebrar o que Deus fez, o meu voto de consagração, de estar em adoração e de viver a minha vida para o louvor e glória do Senhor por todo o tempo. E ele repete isso mais à frente, no verso 18: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Duas coisas, relembrando: celebrar e adorar o Senhor, reconhecendo o que Ele fez, e testemunhar em público o compromisso que Ele fez de doação, de serviço, de adoração, de sacrifício para o louvor do Senhor. Olha aqui para mim, já estou concluindo essa palavra dessa noite. Pode ser que este mês as coisas não tenham sido tão boas assim para você. Ou não, foram boas. E vamos louvar a Deus por isso. Pode ser que no mês passado é que as coisas não foram tão boas. Ou talvez foram, eu não sei. Vamos louvar a Deus por isso. Pode ser que alguém que esteja aqui, alguém que esteja assistindo, esteja vivendo um momento na sua vida não tão bom. E eu quero falar, especialmente se esse é o caso de um de vocês aqui, ou você que nos assiste. Porque se foi bom, é mais fácil você estar dizendo: vamos louvar o Senhor, porque foi bom mesmo. A questão é: e quando não é bom? Eu queria dizer que, de algum modo, o salmista testemunha para nós, e o seu testemunho é um encorajamento. Encorajamento para que eu e você possamos orar e confiar na providência de Deus, circunstancialmente na nossa vida. Mas, mais do que isso, eu quero convidar você a não apenas celebrar e louvar ao Senhor e dar testemunho do Senhor por alguma coisa aqui e ali que Ele fez em 2022. Olha aqui, eu quero convidar você a ser grato pelo aquilo que Ele fez por mim e por você. Quando Cristo Jesus nasceu, no Natal que celebramos há pouco, e viveu entre nós, e morreu na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia. Eu espero que alguns sonhos que eu tenho, algumas expectativas materiais e projetos de vida que eu tenho, para a minha família, aconteçam, alguns em 2023 já.
Deus, 2023 eu gostaria... Você fez a lista de 2023? Eu fiz aí, né? Mais ou menos assim, 2023. Algumas coisas talvez levem mais tempo. Vai entrar para o 2024, 2025. Algumas coisas talvez levem muito mais tempo ainda. Mas olha aqui, preste atenção. Qualquer coisa que o meu coração e o seu coração desejem nesta vida, será sempre de menor valor quando nós pararmos para refletirmos com clareza, à luz da palavra de Deus, o que Deus já fez por mim e por você. Um dia, eu encontrei a Jesus Cristo e o reconheci como meu Senhor e Salvador. E naquele dia, sem entender muito, menos do que eu entendo hoje, menos do que eu entenderei talvez amanhã, e menos do que eu entenderei na eternidade, com certeza. Mas naquele dia eu entendi que eu estava neste mundo de passagem, que este mundo está quebrado, debaixo da maldição do pecado, mas de que Deus está agindo para consertar. E que agora eu não sou mais cidadão apenas dessa terra. Eu e você, se entregamos nossa vida ao governo de Cristo, somos também, e agora sim, muito mais e cada vez mais, cidadãos de um outro reino, do reino de Deus, do reino dos céus. E nós estamos de passagem. Há dias em que este processo da nossa passagem são dias de sol, de calor, de conforto. Mas há dias em que são dias cinzentos, incertos, inseguros, até sombrios. Mas nós estamos de passagem. Esses dias passarão. E cada ano que se encerra é um ensaio para nós. Estamos encerrando 2022, iniciando 2023. E a gente costuma se saudar assim: feliz ano novo. E que o ano novo traga novas alegrias, novas bênçãos. Eu creio que essa experiência agradável e feliz, encorajadora, é um ensaio modesto, mas é um ensaio daquele grande dia, quando as nossas esperanças, não só de um ano novo melhor, mas da vida eterna, perfeita e plena, se tornará concreta para nós. O que eu quero dizer para você é que, assim como o salmista, você pode nessa noite dizer: Senhor, eu te louvo porque o Senhor me salvou. Ele salva circunstancialmente de uma morte circunstancial. Mas se você é crente em Jesus, você e eu fomos salvos da morte eterna. A Bíblia chama essa morte eterna da segunda morte. A Bíblia diz que se você e eu entregamos nossa vida a Cristo, você já tem vida. A semente da vida abundante foi plantada e você agora é uma nova criatura. Eu e você não precisamos de um ano novo para viver uma vida nova. Cada ano novo é só mais uma oportunidade, uma espécie de vento favorável soprando para que a gente relembre que nós já vivemos uma vida nova. Em Cristo Jesus, Ele te deu uma vida nova. Amém? A vida eterna. Ele te livrou da morte. A morte de Jesus é a sua ressurreição, é a sua garantia, é o seu penhor, é este selo. Portanto, mesmo que circunstancialmente a gente possa viver à nossa frente uma ameaça, essa ameaça já não deve mais ter o poder de nos desestruturar. Por quê? Porque nós sabemos que de um modo ou de outro, o nosso futuro está selado. E olhe, ele é o futuro glorioso, ele é o futuro fantástico. Nunca, nem de longe, nem de perto, nem de forma alguma, você e eu somos capazes de imaginar o que Deus tem preparado para a gente. Portanto, eu quero convidar você, neste fim de 2022, início de 2023, fim de 2022, início de 2023, a fazer essa celebração um ensaio de louvor, de adoração como salmista, erguer o cálice, festejar. Você pode começar pensando: poxa, terminei um ano, estou vendo a virada do ano, um novo ano chegou. Você pode pensar assim em algumas coisas boas que aconteceram e focar nelas mais do que nas coisas ruins.
e olhar para essas coisas boas, as experiências que você acumulou, e louvar a Deus por essas experiências, por algumas coisas boas, mas sobretudo eu convido você a olhar para o que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Celebramos agora há pouco o Natal, gente, amém? O Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Jesus Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Sofreu as nossas dores, para que nós pudéssemos ter a certeza de uma eternidade de vida plena, abundante, onde já não haverá nem morte, nem choro, nem pranto, porque as primeiras coisas são passadas. Celebre a vida. Celebre 2022 com louvor e gratidão a Deus. Celebre a chegada de 2023, pelo que o Senhor já fez por você em Cristo Jesus. Eu creio que é isso que Paulo tinha em mente quando ele disse: sejam agradecidos, qualquer que sejam as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas há uma última coisa que o salmista diz que fez, né? A segunda coisa. Ele diz: eu vou pagar os meus votos. Eu vou honrar o Senhor na presença de todo o povo. Com isso ele está dizendo que a relação dele com Deus não seria mais privada, particular, mas pública. Que as pessoas saberiam o que Deus fez por ele, e que ele daria testemunho do que Deus havia feito por ele, e de que ele honraria Deus nos seus votos, nas suas promessas, nos seus compromissos. Então preste atenção, eu quero convidar você aqui para uma coisa. Se você entregou sua vida a Jesus e você foi batizado em Cristo Jesus, você fez um voto naquele dia. O batismo é uma espécie de voto, em que você diz publicamente: estou deixando a minha vida velha para trás. Uma vida que não era dirigida pela vontade de Deus, pelos valores de Deus, pelos princípios de Deus, pelos mandamentos de Deus, pelo querer de Deus. Era uma vida de autossuficiência em que eu dirigia a minha vida. Mas no dia do meu batismo eu estava dizendo que eu era pecador, que eu reconhecia que o perdão dos meus pecados estava em Cristo Jesus e que agora uma nova vida começava. Batismo significa isso, né? A morte e ressurreição. E de alguma forma é um símbolo público de um voto de compromisso com Deus. Eu queria convidar você então a entrar em 2023 renovando o seu compromisso de testemunhar da bondade de Deus a todas as pessoas à sua volta. A deixar que as pessoas saibam que você tem compromisso com Deus. A não permitir que a sua fé seja tão particular que ninguém perceba, que ninguém saiba que existe alguma coisa fazendo diferença na sua vida, e esta coisa é Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo dele em você, sustentando você nas horas difíceis, consolando o seu coração nos momentos tristes, renovando a sua alegria, mesmo nas circunstâncias mais complicadas, trazendo alívio diante de toda a ansiedade. Desde que as pessoas saibam que você tem um compromisso com Deus. Sirva, doe, compartilhe. Que no próximo ano de 2023 você seja mais generoso em contribuir financeiramente, para que o reino de Deus cresça. Que você possa repartir mais, como uma expressão de compromisso e louvor a Deus. E quando se falar de dinheiro, você não ter constrangimento de dizer: não, eu ajudo as coisas do reino de Deus, sim. Eu oferto, eu dou, eu dizimo, eu compartilho, porque é para a glória de Deus. Não há dinheiro que pague o que Deus fez por mim. Sim, eu dou o tempo para ajudar pessoas, eu dou o tempo nos ministérios da igreja, eu dou o tempo meu para ir e de alguma forma colaborar com alguma coisa que tenha respeito ao reino de Deus. Por quê? Porque não há tempo que eu doe que pague o que Cristo fez por mim na cruz. Sim, eu dou o meu talento, eu dou minha influência, meu conhecimento, eu compartilho aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu tomei conhecimento, para abençoar pessoas, para abençoar ministérios da igreja, ou através dos ministérios da igreja, abençoar pessoas. Por quê? Porque os meus talentos, as minhas competências, não pagam o que Cristo fez por mim. Sim, eu dou testemunho de quem é Jesus na minha vida. Você gostaria de viver assim em 2023, numa atitude de mais gratidão, de louvor e de maior testemunho da sua fé?
Quero orar com você, fique de pé. Esse é o nosso apelo, o apelo deste culto nessa noite. Para você que está aqui, para você que nos acompanha de casa. Seja grato, celebre, como o salmista, tomando o cálice da salvação, celebre, festeje, adore, glorifique a Deus. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, louve e adore o Senhor. Há algo poderoso na adoração, no louvor. A gratidão é um sinal de vitalidade emocional e espiritual. É uma vacina contra a alma amargurada. Quanta angústia sem fim. Então louve a Deus. Não louve porque você se sente disposto a louvar. Não adore porque você sente bons motivos, ou boas emoções, melhor dizendo, para louvar. Adore porque há em Cristo Jesus, nele, motivos de sobra para isso. Ele é digno de louvor, honra e glória. Mas sirva, se doe, assuma um compromisso público de ser bênção, de dar testemunho da bondade de Deus na tua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero, nesse momento juntos estamos aqui, eu quero colocar diante do Senhor a palavra que foi compartilhada e que ela alcance os nossos corações, e o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. Alguns aqui estão precisando entender talvez, Senhor, a diferença entre sentir-se grato e ser grato ao Senhor. Ajuda-nos a reconhecer, traz à nossa memória quem o Senhor é e o que o Senhor já fez. O que o Senhor já fez não apenas neste mês, nesses últimos meses, nesse último semestre, mas quem o Senhor é e tudo que o Senhor já tem feito por nós em Cristo Jesus, desde aquele dia em que lá na cruz o Senhor derramou o seu sangue, remidor, redentor em nosso lugar e pagou o preço da morte, da maldição do pecado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter uma vida nova, não apenas um ano novo, mas uma vida nova, Senhor. Ajuda-nos a ter isso em mente neste final de ano, nessa virada de ano, que o Senhor já tem feito coisas novas e tem coisas ainda maiores para a glória do Teu nome, que o Senhor pode fazer na nossa vida, mas que a gente não perca de vista aquilo que o Senhor já fez e quem o Senhor é para nós, nosso Senhor e Salvador. Senhor, nós pedimos ainda diante do Senhor com um coração sincero, humilde, quebrantado. Senhor, ajuda-nos a viver de maneira comprometida com o Senhor. Que a nossa declaração de fé não seja dos lábios para fora, mas seja demonstrado na nossa vida, no nosso dia a dia. Que as pessoas vejam na maneira como administramos o nosso dinheiro, na oferta que damos, na contribuição que fazemos, no investimento que fazemos, a Deus, além das nossas necessidades, mas nas necessidades dos outros, do Teu reino, nas coisas que diz respeito à expansão do Evangelho, ao crescimento da Tua igreja, aos projetos da Tua igreja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a maneira como administramos nossos recursos seja um testemunho do nosso compromisso. Que a maneira como usamos o nosso tempo, Senhor, o tempo que dedicamos para servir, para cooperar num trabalho, para estar na comunhão da igreja, na celebração do culto, que seja um testemunho para os nossos vizinhos, para todos com quem convivemos, de que nós temos sim um voto, um compromisso, uma vida nova com o Senhor. Que o Teu reino é prioridade para nós, que no uso do nosso tempo, talentos, dons, conhecimento, habilidades, Senhor, nos ensina a servir, livra-nos de uma vida egoísta, autocentrada. Ó Deus, move-nos, move a Tua igreja na direção do serviço comprometido. Ajuda-nos a darmos testemunho público, em atos e em palavras, da nossa fé, da bondade do Senhor na nossa vida. Esta bondade que nós cantamos, sobre a qual falamos, que nos segue, que nos persegue, que nos cerca, que está presente, e às vezes nós nem temos olhos para ver, às vezes não temos nem um coração atentos para perceber, mas que está presente, por meio do Teu Espírito em nós, ao nosso redor e em nós, todos os dias. Ó Deus, obrigado por 2022, dedicamos ao Senhor 2023, para a glória do Teu nome, e abençoa-nos assim, em nome de Jesus, amém.